Fala aí, pessoal. Voltamos novamente para a nossa aula de química, tá? A gente vai fazer a correção aí do exercício sobre transformação isobárica. Tá? A gente viu na aula anterior que transformação isobárica é aquela em que ocorre variação de volume em função da temperatura com a pressão constante, né? Então vamos ver aqui, a gente tem as questões 5, 6, 7, 8 e 9 aí do livro de vocês, com exceção da questão 9, que nós temos uma transformação isotérmica. Eu coloquei a observação aí, só lembrando que a transformação isotérmica é aquela que ocorre, né, a uma temperatura constante, aí nós não temos variação de temperatura, tá? E nós vamos trabalhar com a pressão e com o volume, ou seja, variação de volume em função da pressão, tá? Então vamos ver o seguinte, pessoal, a gente até o momento vimos que as variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Nós trabalhamos com transformação isotérmica, que inclusive a nossa avaliação caiu algumas questões aí de transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? É aquela que ocorre a uma temperatura constante, né? E onde a gente tem uma variação de pressão inversamente proporcional ao volume, ou seja, quando a pressão aumenta, o volume diminui. E agora a gente está trabalhando com transformação isobárica, que é aquela que ocorre a uma pressão constante, tá? Então a pressão ela é constante, tá? E ocorre uma variação diretamente proporcional do volume em função da temperatura, ou seja, quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Quando a temperatura baixa, o volume também vai diminuir, tá ok? Ou seja, quando a temperatura diminui, o volume também diminui, certo, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. Na quinta questão, a gente tem um cilindro fechado, né, dotado de um embolo, que pode se deslocar sem atrito. Contém inicialmente gás nitrogênio, ocupando um volume de 180 centímetros cúbicos, sob pressão de 150.000 pascal a 27 graus Celsius. Então, não vai nos interessar, tá, pessoal, a pressão. O que nos interessa aqui é a temperatura, tá certo? Aí vem a letra A. Aqui a temperatura em graus Celsius, o gás deve ser levado para que seu volume se reduza a 120 centímetros cúbicos, mantendo-se a pressão constante. Então vamos resolver a primeira letra A. A gente tem volume inicial igual a 180 centímetros cúbicos. Temperatura inicial a temperatura... esqueci de frisar isso, né, pessoal? A gente trabalha com a temperatura absoluta, tá? Ou seja, a temperatura em Kelvin. Então a temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius, mais 273 vai dar 300 Kelvin. Tá aqui 300 Kelvin, tá? Aí a gente vai pegar aqui o volume que aparece na letra A, que é de 120 centímetros cúbicos. O volume final, 120 centímetros cúbicos. E a temperatura final ela é desconhecida. Bom, a gente sabe que volume e temperatura a uma pressão constante são diretamente proporcionais, ou seja, se o volume diminuiu, naturalmente a temperatura também vai diminuir. Então vamos ver qual vai ser o valor aí da temperatura, tá? A gente vai encontrar essa temperatura em Kelvin, tá ok, pessoal? Ó, tá lá, volume inicial igual a volume inicial dividido pela temperatura inicial igual a volume final dividido pela temperatura final. Ou seja, 180 dividido por 300 igual a 120 dividido pela temperatura final. Então essa é a formulazinha, já substituí os valores aí, tá? Se alguém quiser cortar os zeros, pode cortar os zeros. Eu não cortei, tá? Eu fiz a multiplicação aí, ó. Produto dos extremos pelo produto dos meios, tá? Então, ó, a gente tem, tá ok, ó. Então ficou 180, a temperatura final igual a 36.000. 300 vezes 120, 36.000.
Daí eu tenho temperatura final igual a 36.000 dividido por 180. Temperatura final igual a 200 Kelvin. Então essa daqui é a temperatura final, né, pessoal, na escala Kelvin. Tá? Agora a questão ela pede em graus Celsius, né? Então como ela pede em graus Celsius, para eu passar de Kelvin para Celsius, basta subtrair por menos 273. Tá aqui, ó, foi o que eu fiz, né? Temperatura final, portanto, é menos 73 graus Celsius. Aí, ó, menos 73 graus Celsius, beleza? Ok, pessoal, então seguindo aí, a letra B. A letra B ela pede para fazer um gráfico, né? Então a gente tem um gráfico aí do volume que aparece em centímetros cúbicos, da temperatura em graus Celsius, tá? E a gente vai, né, colocar os valores aqui. A temperatura inicial de 27 graus Celsius. Ocupava um volume, aí o gás ocupava um volume de 180 centímetros cúbicos, está lá. A temperatura passou para... o volume diminuiu para 120 centímetros cúbicos e a temperatura foi para menos 73 graus Celsius, ou seja, 73 graus Celsius negativos, né? Então, ligando os pontos aí, ó, tá? Liguei aí. É só fazer a reta que representa, né, o gráfico da transformação isobárica, tá ok? Então essa aí é a reta mostrando aí a transformação isobárica. Essa é a resposta da letra B. Beleza, pessoal? Depois eu vou postar, tá, aí no grupo o slide com a resolução, para que se alguém tiver dúvida também pode perguntar no PV, tá ok? Então seguindo aí, ó, questão 6. A questão 6 é a mais fácil que tem, porque na verdade ela está relacionada com aquela imagem que a gente viu na aula passada também, na videoaula, né? Onde a gente tem, em uma atividade experimental, o professor pegou 2 garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Bom, sobre estes fatos, assinale a alternativa correta. Letra A. O balão que murchou foi colocado em água quente. Nada a ver, né? Porque aí o que a gente tem, pessoal? Se foi colocado em água quente, tá? Então a temperatura da garrafa PET ia aumentar, tá? E se a temperatura da garrafa PET aumentava, o volume de gás também no balão iria aumentar e não, tá, ocorrer a contração dos gases, ou seja, do balão murchar, tá? Então, falsa aí, né? Letra A. O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente. Sim, o balão que ficou mais cheio foi colocado devido ao aumento da temperatura do sistema e a expansão dos gases presentes na bexiga. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Podemos até passar aí para verificar a C. O volume do balão que foi colocado em água fria diminuiu, porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo o choque das partículas de gás com as paredes do balão. Também não, né, pessoal? Não foi por isso que diminuiu, né? O volume do balão que foi colocado em água fria diminuiu, certo? Diminuiu, mas não porque a pressão do sistema aumentou, foi porque a temperatura diminuiu, né? Porque a temperatura diminuiu, porque na verdade a pressão é de 1 atm no ambiente, né? Então, no caso aí, não houve variação de pressão, tá? Em qualquer um dos casos, o volume dos balões foi alterado, porque o tamanho das partículas de gás também foi modificado? Não, também não. A mudança, o fato de um balão ter murchado e o outro ter se expandido é em função, né, da variação de temperatura, tá certo? Então esse experimento demonstra que quanto maior a temperatura, né, maior vai ser o volume ocupado pelos gases dentro da bexiga, tá certo? Bom, questão 7. Considere um recipiente fechado dotado de um embolo que pode se deslocar sem atrito, tá?
ocupando um volume aí de 12 litros sob determinada temperatura a 1,5 atm de pressão. Mantendo-se a pressão constante, observou-se que o gás metano, né, o CH4, passou a ocupar um volume de 15 litros na temperatura de 80 graus Celsius. Qual o valor da temperatura inicial do gás em graus Celsius? Beleza, então vamos ver aí, pessoal, como que a gente resolve, ó. Se trata de uma transformação isobárica, porque bem claro aí na questão que se mantém a pressão constante, ou seja, não há alteração da pressão. Daí a gente tem volume inicial de 12 litros, a temperatura inicial a gente não tem, é desconhecida, né, porque a questão pede qual o valor da temperatura inicial. E o volume final é de 15 litros e a temperatura final a gente coloca em Kelvin, né, 80 mais 273, que dá 353 Kelvin, tá? Bom, o que a gente observa aí, pessoal? Que é uma transformação isobárica. Por quê? Porque a pressão se mantém constante. E outra coisa, né? O volume inicial é menor do que o volume final. Daí conclui-se que a temperatura final também vai ser, né, maior do que a temperatura inicial. Bom, vamos ver como que vai ficar aqui. Pede em graus Celsius, depois tem que transformar em graus Celsius, tá? Então, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. O volume inicial, pessoal, é de 12 litros, tá aqui, né? A temperatura inicial ela é desconhecida. O volume final é 15 litros. E a temperatura inicial 353 Kelvin. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente vai multiplicar novamente aqui, ó, fazendo essa multiplicaçãozinha, produto dos meios, produto dos extremos, tá? Daí a gente tem 15 temperatura inicial igual a 12 vezes 353, 4.236. A temperatura inicial é igual a 4.236 dividido por 15. Temperatura inicial 282,4 Kelvin. Tá? Essa é a temperatura inicial, ela diminuiu, ela na verdade ela aumentou, né? Já que o volume inicial aumentou em relação, já que o volume final aumentou em relação ao volume inicial, a temperatura final também aumentou, né, em relação à temperatura inicial. Ó. Vocês observem que é 282,4. Aí eu quero isso em graus Celsius. Então eu vou pegar 282,4 menos 273, que vai dar temperatura inicial, né? Temperatura inicial aqui. Vou colocar um izinho, né? Temperatura inicial igual a 9,4 graus Celsius. Tá aí, respondemos aí a sétima questão, beleza? Então, seguindo aí, ó, vamos para a oitava. Um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius. A pressão, pessoal, é constante, tá? Pressão constante, então é uma transformação isobárica, tá? Transformação isobárica. E a questão pede para calcular o novo volume do gás. Beleza, então vamos ver aqui, ó. Mesmo processo, a gente tem volume inicial 30 ml, tá? Temperatura inicial é 25 mais 273, que vai dar 298 Kelvin. Então essa é a temperatura inicial. O volume final é o que está pedindo para a gente calcular, né? E a temperatura final é 35 graus Celsius. 35 mais 273, 308 Kelvin.
Bom, então a gente tem aí, né, um aumento na temperatura e naturalmente a gente vai ter um aumento também no volume. Tá a formulazinha aqui, ó. Então vai ficar 30 dividido por 298 igual ao volume final sobre 308. Tá? O volume final que eu estou procurando. Multiplico aqui, ó. Tá? Daí eu vou ter 298 volume final igual a 9.240. O volume final é 9.240 dividido por 298. O volume final, pessoal, vai dar aproximadamente 31 mililitros, tá certo? 31 mililitros. Esse é o volume final, tá? Que era de 30 ml, passou para 31 ml, tá? Ou seja, aumentou, né? Assim como a temperatura. Em uma transformação isobárica, nós temos pressão constante e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta, tá? Bom, fechando aí, nós temos a questão 9, né? Essa questão 9 aí é uma transformação isotérmica, né? Pressão e volume agora são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando a pressão aumenta, o volume diminui, tá? Então, o que a gente tem agora constante? A gente tem a temperatura. A temperatura é que é constante, tá, pessoal? Então, vamos ter o seguinte, ó. Pressão inicial 150 atm, volume inicial 60 litros, pressão final 760 milímetros de mercúrio, que nós já sabemos que é igual a 1 atm, né? Uma atmosfera. E volume final desconhecido, é o que a gente vai encontrar, né? Daí nós vamos ter a formulazinha, pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Substituindo pelos valores numéricos, a gente tem 150 vezes 60, tá? E 1 vezes VF. Vai dar... Aqui eu fiz uma inversão de membros, pessoal, só para não ter aquela coisa de estar multiplicando por menos 1, tá bom? Então, ó, se 150 vezes 60 é igual a 1 VF, então 1 VF é igual a 150 vezes 160. Daí, volume final igual a 150 vezes 60, 9.000 litros. Tá aí, tá? Essa é a resposta, tá? O volume inicial era de 60 litros. Tá? A pressão diminuiu e o volume aumentou. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Ó, dúvidas, tá? Podem colocar aí no PV, estou à disposição, tá bom? Então fiquem com Deus, tá, pessoal? E a gente se vê na próxima semana, tá ok? E estou à disposição, tá, pessoal? Forte abraço, tchau e fiquem em segurança.